Mais uma vez, bom dia, igreja. Ainda de pé, abramos nossas Bíblias no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Eu convido a igreja para que possamos ler em uníssono. Salmo de número 42. Vamos ler juntos, queridos. Como suspira... Vamos juntos. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te cuidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento em Tua presença. Obrigado pelas contribuições do Teu povo, dízimos e ofertas. Que o Senhor possa visitar cada família com Sua bondade e providência. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que foi lida e que há de ser proclamada neste momento. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de maneira apropriada, como sempre tem feito a partir deste lugar e deste púlpito. Falas, Senhor, sempre ao Teu povo, porque assim é a Tua vontade. Obrigado por esse momento e por todas as pessoas aqui presentes. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos tomar assento, igreja. Louvado seja o Senhor. Título do sermão desta manhã: Saudades do culto. Saudades do culto. Nós poderíamos muito bem dividir os salmos em 4 tipos. Primeiro, salmos de libertação, cujo teor é sempre o drama. O povo está em opressão e precisa do socorro de Yahvé, que Yahvé venha e o liberte. Depois temos os salmos de instrução, que são aqueles que apresentam sempre uma lição para o povo de Deus. Nesses salmos é tratado sobre a eleição e sobre a aliança com o Senhor. Depois temos os salmos de louvor, que são aqueles cuja temática é a admiração. O povo está admirado diante do Deus Criador e diante de toda a criação. Finalmente temos salmos de celebração, que são salmos de festejo, de festa, onde são inseridos, por exemplo, os salmos de romagem, quando o povo em festa caminhava para Jerusalém, a fim de cultuar ao Senhor. O Salmo 42, lido nessa manhã, é um salmo de libertação, onde os salmistas revivem as histórias do passado, suas alegrias do passado, perante o drama presente,
e assim trazem ensinamentos para as pessoas do hoje e também do amanhã. Podemos dizer que o pano de fundo do Salmo 42 é a ausência do culto a Yahvé. Por algum motivo, os salmistas estavam longe da casa do Senhor, longe de Jerusalém, e anelavam com toda a alma estarem na presença do Senhor a fim de lhe prestar culto. Os autores do Salmo 42 são, segundo a tradição judaica, os filhos de Coré. Ainda que haja grandes teólogos, como, por exemplo, João Calvino e Charles Spurgeon, que acreditam que foi Davi o autor desse salmo. Spurgeon chega a dizer que o Salmo 42 tem o cheiro de Davi. De certo sentido, eu concordo que o salmo tem muito a ver com a história de Davi, e nós veremos durante este sermão, mas eu fico com a tradição judaica que entende que os filhos de Coré são os autores deste salmo e de mais 10 outros salmos em todo o saltério. Agora, é importante falar sobre a autoria para que nós possamos entender o alcance do coração destes salmistas quando escreveram esse belíssimo salmo que, no meu entendimento, na minha opinião, é sem dúvida talvez o mais belo ou um dos mais belos salmos de toda a Bíblia. Então vamos lá. Os filhos de Coré. Quem foi Coré? Nós encontramos a história de Coré em Números, no capítulo de número 16. Números 16, encontramos a história de Coré. Coré era um levita, assim como Moisés e como Arão eram levitas. Nós sabemos que Levi teve 3 filhos, que foram Gerson, Coate e Merari. Esses 3 filhos de Levi recebem a incumbência de cuidar de todas as coisas que diziam respeito ao culto do Senhor, ao tabernáculo do Senhor. Todas as coisas, todos os serviços, os encargos, conduzirem os utensílios, a limpeza, enfim, a guarda, os porteiros, etc. Tudo isso era realizado pela família de Levi, pelos filhos de Levi. Uma das famílias dos filhos de Levi foi separada para o sacerdócio, que foi Arão, né, e seus filhos. Então, Arão foi o primeiro sumo sacerdote e seus filhos sacerdotes, dando origem aí à linhagem arânica de sacerdócio. Na Bíblia nós encontramos 2 linhagens sacerdotais. Uma é essa de Arão e a outra de Melquisedeque. Jesus Cristo é o sumo sacerdote não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, conforme nós aprendemos com o escritor aos Hebreus. Bom, mas quem foi Coré? Coré foi um coatita. Ele era da descendência de Coate, filho de Levi. Em Números, capítulo 4, nós encontramos a missão dos coatitas. Eles serviam dentro do tabernáculo. Os serviços do tabernáculo, das mesas, a assistência direta aos sacerdotes era realizada por quem? Pelos filhos de Coate. E Coré era um dos tais. Coré era bisneto de Levi. Mas Coré, quando olhava para o seu primo Arão e para seu primo Moisés, o seu coração se inflamava. Porque ele dizia, como Arão é sacerdote, como Moisés é líder, e eu sou apenas um serviçal aqui no tabernáculo. E aquilo inflamou o seu coração. Ele juntou mais 3 pessoas que não eram levitas, né, eram da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. E esses 3 homens, Datã e Abirão, além de On, se somaram à sedição de Coré, que se levantaram, então, os 4 contra a autoridade de Moisés e de Arão, levantando uma sedição no meio do povo de Deus. O que fez com que o Senhor, então, viesse mostrar quem, de fato, ele havia escolhido para exercer tais ofícios, Moisés e Arão. E a palavra fala que no dia do juízo do Senhor, a terra se abriu, e as tendas onde estavam Coré, Datã, Abirão e On foram tragadas vivas ao abismo. Mas fala-se uma coisa bem interessante também, queridos. Em Números, no capítulo 26, vai dizer, no versículo 10, quando a terra abriu a boca e os tragou com Coré, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, isso serviu de advertência. Versículo 11 vai dizer, mas
os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Coré não morreram. A grande questão é por que não morreram? O Salmo 84 vai nos ajudar a entender. Salmo 84, versículos 1, 2, 3 e 10. Dizem assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que acontece é que, quando houve a sedição, os filhos de Coré não o acompanharam, mas permaneceram no exercício de suas funções no tabernáculo. E, de acordo com a tradição, era exatamente onde eles estavam, cuidando de seus afazeres. E assim, foram poupados pelo Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. E se cumpriu essa palavra na vida de Coré, e seus filhos não foram alcançados pela ira do Senhor. Acontece que os anos se passaram, mais de 500 anos, entre Moisés e Davi. E vem Davi, rei valente, guerreiro, mas também um músico extremamente habilidoso. E ele, com muita alegria, consegue pegar a arca que estava afastada de Jerusalém, porque o seu antecessor não valorizava as coisas do Senhor. Então ele traz a arca para a cidade de Davi. E traz também o culto a Yahvé. Estabelece serviço de porteiros. Estabelece também os cantores. Estabelece o culto. E ele vai buscar, justamente em Números, no capítulo 4, a função dos coatistas para estabelecer os guardas da casa. E a Bíblia diz, em 1 Crônicas, capítulo 9, versículos 17 a 19, os porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã, e os filhos deles, Salum era o chefe, estavam até agora de guarda à porta do rei do lado oriente, pois foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi, Salum, filho de Coré, filho de Abisaf, filho de Corá, e seus irmãos à casa de seu pai. Os coreitas estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas da porta do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Perceba que Davi vai buscar justamente de acordo com a vontade do Senhor aquilo que havia sido estabelecido. E em 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 31, 32 e 37, ele estabelece também alguns filhos de Coré para serem cantores. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto da casa do Senhor depois da arca ter repouso. Ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita. Filho de Taate, versículo 37, filho de Assir, filho de Abisaf, filho de Coré. O que acontece? O Senhor guardou o coração dos filhos de Coré para não pecarem contra o próprio Senhor. E o habilidoso guerreiro e músico Davi vê neles toda a potencialidade e os separa para que eles pudessem continuar servindo na casa do Senhor, assim como foi estabelecido pelo Senhor. O que acontece no coração desses homens? Muitas gerações haviam se passado, talvez 7 ou 8 gerações, mas eles tinham o coração entregues na mão do Senhor e entendiam que aquilo que o Senhor havia separado para eles era o melhor. Tudo aquilo que o Senhor separa para nós é sempre o melhor. Amém? Precisamos entender isto. Precisamos ter o nosso coração entregue completamente na mão de Deus. Ele é o Senhor que cuida e que guarda do nosso coração. E quando esses homens compõem o Salmo 42, eu percebo e entendo, de acordo com a tradição judaica, que eles têm uma grande afinidade com Davi. Mas acontece que Davi é o grande rei de Israel, mas ele não se atenta para algo terrível que estava acontecendo dentro de sua própria casa. E seu filho Absalão se levanta contra ele e durante 2 anos fica à porta do palácio, seduzindo o coração das pessoas, roubando o coração das pessoas e formando um grande exército, até que um dia ele se une ao seu exército fora de Jerusalém e marcha contra Jerusalém. E agora é necessário que Davi se levante e fuja, porque ele não está preparado para fazer frente ao exército de seu próprio filho, que quer usurpar seu trono. E ele foge. E quando ele foge, os filhos de Coré o acompanham também.
E eles começam a acompanhar e ver a dor de Davi, o sofrimento de Davi, o coração de Davi. E o amor que Davi tinha pelo culto. Davi havia estabelecido na cidade de Davi o tabernáculo do Senhor. E tudo funcionava perfeitamente bem. E o coração daqueles homens se enchia de uma alegria tremenda e de uma saudade profunda ao se lembrarem do culto, de como as multidões desciam de todos os rincões de Judá e de Israel para cultuarem ao Senhor. As multidões em festa, e agora não podiam mais, porque estavam longe da terra, estavam longe da cidade de Davi, estavam longe do tabernáculo do Senhor, e por isso eles choravam. Então eles levantam dois grandes símbolos para trazerem esse coração que sofre, esse coração que tem saudade do culto de Yahvé, para demonstrar o amor que eles tinham e demonstrar também o sofrimento do próprio Davi. O primeiro símbolo é a costa sedenta. A costa sedenta nos leva a suspirar por Deus, como ela, a costa sedenta, suspira pela corrente das águas. Do versículo 1 ao versículo 5, encontramos a descrição do terrível drama da seca. Na seca, os animais são os que mais sofrem. Há um quadro similar que depois é apresentado por dois profetas que vão nos ajudar a compreender. O primeiro está em Joel, no capítulo 1, versículo 20. O profeta diz: também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. O segundo profeta é Jeremias, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, essa se acha deprimida. E por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os teus olhos desfalecem, porque não há erva. Compreendem, queridos, que os salmistas apresentam esse coração de alguém que está chorando, sofrendo por algo que é vital, que é algo que é essencial para a vida. Essa melancolia apresentada pelos salmistas, em que uma costa sedenta busca avidamente por água e não encontra, é a mesma melancolia que ele vê no coração do rei, é a mesma melancolia que ele vê no próprio coração, é a mesma melancolia que ele vê no coração do povo que ama Yahvé. E a terrível seca do Salmo 42 não é uma seca de estio, mas é uma seca de culto, uma seca de adoração, uma seca de contemplação do divino, uma seca da presença de Deus em culto. Isso faz o coração enfermar e sangrar. E o drama vivido pelos salmistas é o drama de não poder ir ao culto, ao templo cultuar, à congregação cultuar, ao tabernáculo cultuar. A seca, falta de contemplar o divino. E aí, eles choram, eles sofrem, eles precisam resolver a situação e só tem o Senhor para recorrer. Percebam que não há uma privação do culto imposta por si mesmo, como muitos de nós às vezes faz. Um culto de domingo, por exemplo. Hoje eu não vou para a igreja não quero, eu não estou bem, sabe? Eu tô melhor assim, ficando em casa, recostado aqui no sofá. E aí a gente se priva de ir ao culto. Não é isso que está acontecendo aqui. Eles são privados de ir ao culto e eles sofrem por causa disso, porque o culto faz parte da vida. E eles anelam pelo culto ao Senhor. E eles vão dizer: as lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E aí os salmistas escrevem o contraste do culto com a ausência do culto a Yahvé. No culto a alma sequiosa e sedenta é saciada. No culto há a presença operosa da face de Deus.
No culto há alegrias sem fim. No culto há a comunhão da multidão em festa. No culto há a procissão à casa de Deus. No culto há gritos de louvor e alegria. Ah, que bom é estar diante de Yahvé no seu culto. Era esse o coração. Mas sem culto, o que há é uma sede insaciada. Há ausência de Deus, há lágrimas e tristeza, há inimigos à espreita dizendo, o teu Deus onde está? Sem culto há abatimento de alma, há estio de sentimento, há dor, há sofrimento. Quando, por uma razão imposta pela vida, querido, você não vier a um culto de domingo, esse tem que ser o seu sentimento. A semana começa mal, pastor, para mim. Amém, tem que começar mal mesmo. Pastor, parece que faltou alguma coisa. Sim, e faltou mesmo. Porque é aqui neste lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Aleluia. E nós precisamos crer assim. Louvado seja Deus. É como se os salmistas dissessem, eu não consigo viver sem o culto ao Senhor. E como se esses mesmos salmistas perguntassem para nós, vocês conseguem? Como é que vocês conseguem não vir à casa do Senhor? Como vocês conseguem deixar de ouvir a palavra do Senhor? Que é meio de graça para a nossa vida. Como? Primeiro símbolo, a costa sedenta. Segundo símbolo, os abismos. Os abismos que nos levam a confiarmos em Deus, mesmo em meio ao caos. Percebam, queridos, que os filhos de Coré conheciam muito bem a história dos abismos. Abismos que engoliram as tendas de seu pai e dos amigos de seu pai, com todas as famílias. Mas abismos que não os puderam tragar, porque eles estavam na presença do Senhor, servindo o Senhor assim como o Senhor havia estabelecido. Abismos. Do versículo 6 ao 11, os salmistas apresentam a instabilidade humana ante aos acontecimentos da vida. A verdade, queridos, é que somos vulneráveis. A verdade, queridos amigos, é que a vida humana é absurdamente incontrolável pelo próprio ser humano. Quando pensamos que as coisas estão bem, logo percebemos que não estão. Quando pensamos ter o controle das coisas, logo nos deparamos com a realidade que não temos. E é disso que eles estão tratando. E é disso que o Senhor está falando com você nesta manhã. Os escritores se veem abatidos ante a queda torrencial das águas. As catadupas são quedas de cachoeira, e você sabe como você fica embaixo de uma cachoeira. Eu acredito que todos nós já tivemos essa experiência. Mal se consegue respirar. Mal se consegue ficar de pé. A sensação do salmista é que ele está sendo bombardeado por essas águas que trazem instabilidade, as catadupas estão sobre ele e ele não consegue viver assim. E não menos sufocante, queridos, os salmistas nos transportam para uma outra realidade, para aquele lugar onde entramos na praia e vamos praia adentro, até que daqui a pouco os pés não dão mais na terra, e as águas, as ondas começam a quebrar, e a pessoa perde o equilíbrio, e começa a ser mergulhada naquele turbilhão, as ondas e vagas passando sobre mim, e eu começo a sucumbir, e eu não consigo, não dá mais. E é interessante que há uma contradição, porque na primeira parte do Salmo, não há água. Na segunda parte do Salmo, há água e abundância, mas não há água potável. Então não resolve. É como se ele estivesse dizendo, sem culto eu não consigo. Sem o Senhor na minha vida não dá. Eu estou me perdendo e eu preciso do Senhor. Tudo que o homem nesse momento vê é o abismo atrás do outro. É isso que eles estão dizendo. Essa descrição, queridos, nos remete à experiência de Jonas. O profeta Jonas, no capítulo 2, a partir do versículo 3, ele vai dizer, pois me lançaste no profundo do coração dos mares,
E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti, a minha oração no teu santo templo. E os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E depois dessa oração, diz o versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. É o Senhor que tem o controle. É o Senhor que pode garantir a nossa vida, a nossa existência. É o Senhor que faz com que o nosso coração esteja batendo nesse momento. E nós não podemos negar-lhe o culto devido. Há sempre esperança no Senhor. Os salmistas vivem da misericórdia diurna do Senhor e da adoração noturna. Adoram e oram. Houve esperança para os salmistas, houve esperança para Israel, houve esperança para Davi, e também, igreja, há esperança para nós. Seja qual for o teu problema, há esperança no Senhor. Hoje, nesta manhã, percebam que os salmistas enfrentam os abismos da vida e continuam a enfrentar os adversários. É Davi que diz, esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Onde está? Mas ele sabe que o Senhor está. Muitas vezes e não raras vezes em silêncio. Mas ele está. Muitas vezes de forma que não compreendamos. Mas ele está. O Senhor opera no silêncio, o Senhor opera no escuro, na escondida, na calada. O Senhor opera da forma que melhor lhe apraz, mas ele sempre opera. Amém? Longe do culto de Yahvé, há abatimento de alma, há abismo sem fim, há força das catadupas, há ondas e vagas trazendo desânimo, há insultos aos inimigos, mas há grandes certezas no coração dos salmistas, porque eles sabem que ainda que estejam distante de Jerusalém, o Senhor está perto deles, porque a misericórdia do Senhor está com eles. Por isso cantam em forma de oração, na confiança na ação de Deus, o Deus que sempre vem, o Deus que sempre socorre. E eu quero concluir este sermão com uma reflexão, queridos. O Salmo 42 se desenrola em 3 etapas. Uma queixa, uma súplica e uma esperança. E nessas 3 etapas, os salmistas conversam. Conversam com alguém. O primeiro alguém é o próprio Deus. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão de meus inimigos. Então, no momento do caos, eles conversam com o Senhor. Isso é uma grande lição para nós. Nunca deixe de conversar com o Senhor. Mas há também uma segunda pessoa, ou um segundo receptor, a quem a fala é dirigida. Ao povo, à nação. Versículo 2 vai dizer, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei? E me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus. Onde está? Ele está falando com as pessoas, ele está testemunhando da sua dor, do que ele está sofrendo, do que ele está vivendo, do que ele padece com as pessoas. Fale com as pessoas. Não com todas, é claro. Escolha as pessoas para quem você vai abrir o seu coração. Cuidado.
Porque às vezes nós falamos coisas demais para pessoas que não poderiam nos ouvir. Para pessoas que não podem nos ajudar. E em terceiro lugar, queridos, os salmistas falam à própria alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Os salmistas não estavam loucos, queridos. Na realidade, a pessoa com quem nós mais conversamos somos nós mesmos. A pessoa com quem eu mais converso sou eu mesmo. Não é verdade? Converse consigo mesmo. Converse. Mas traga à memória coisas boas do passado. Como eles nos ensinam no versículo 6, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Estamos longe, mas eu me lembro. Você se lembra, alma? A alma é o coração, é o que nós somos, é a nossa personalidade. Você se lembra? Você se lembra do Monte Hermon? Você se lembra do outeiro de Mizar? Não traga essas coisas à memória, pacifique o seu coração, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Pacifique o seu coração. Esse exercício nós precisamos fazer conosco mesmo. Nos momentos de aflição, precisamos nos lembrar do Senhor. Lembra-te do Senhor. A convicção dos salmistas é: Yahvé é o Deus de suas vidas, é a rocha presente, mesmo quando os pés são vacilantes, mesmo quando estão prestes a se afogar, o Senhor é Deus, Ele é auxílio, Ele é rocha, Ele é socorro. É isto. É esta a convicção. É isto. Converse com o seu coração. Converse com sua alma. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O profeta Jeremias viu muitas coisas terríveis. Ele participou do cerco de 2 anos, onde as tropas de Nabucodonosor cercaram a cidade, ninguém podia sair, muralha fora, para plantar ou para colher, para buscar ou para deixar. Ele viveu o cerco de Jerusalém. A fome chegou à cidade. As pessoas chegaram a se alimentar com esterco de pombos, que era vendido a preço caríssimo. Mais adiante, as próprias mães matavam, cozinhavam e comiam seus próprios filhos. E Jeremias viu isto. Lamentações, capítulo 1, versículo 16, ele diz: por estas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, e os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Lamentações 3, versículo 1, ele vai dizer: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E no capítulo 3, versículos 19 e 20, ele vai dizer: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E essas lembranças tristes do passado foram enfermando a alma do profeta. E foram fazendo chorar. Cada vez mais doía-lhe o coração. Até que teve um momento que ele diz: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso para mim. E ele decidiu mudar a atitude de seu coração, de sua mente, de seu pensamento. E no capítulo 3, versículos 21 em diante, ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Queridos irmãos, assim como os filhos de Coré
assim como Jeremias, nós precisamos tratar da nossa alma. Precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos colocá-lo num banquinho ao lado e dizer: coração, você precisa ouvir algumas verdades. João diz: se o nosso coração nos acusar, nós não temos paz diante de Deus. O nosso coração não conhece todas as coisas, mas Deus conhece todas as coisas. E nós precisamos falar para Ele: você não sabe, coração, de todas as coisas. Há coisas que nós não vemos, que nós não percebemos, que nós nem imaginamos. Mas Deus conhece todas as coisas. E é Deus quem cuida de nós. Converse com seu coração. E não deixe que nada te afaste do culto ao Senhor. Nada. A nossa carne, o nosso corpo quer deitar-se, quer dormir, quer fartar-se daquilo que lhe apraz, que lhe agrada. Mas nós precisamos entender que o nosso espírito precisa do Senhor. A pergunta que eu faço para você nesta manhã é: assim como os filhos de Coré, assim como Davi, você tem saudades do culto? Sentes falta do culto? Já não é mais o mesmo se não vem, se está longe, desgarrado, afastado, ou tanto faz, tudo bem? Como está o seu coração? É isso que o Senhor está falando nesta manhã. E a minha oração é que assim, que como os filhos de Coré, você também tenha saudades do culto, que você anele por estar na casa do Senhor, e que nada possa retirar a sua vontade de adorar a Deus, ainda que haja sequidão, ainda que lá fora haja estio, mas que não seja assim no seu coração, ainda que haja abismos que o cerquem. Diga à sua alma: espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra, lida e proclamada nesta manhã. Senhor, nós somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores, Senhor, o nosso coração é caído. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, quantas coisas aprendemos com o coração dos filhos de Coré. Quantas coisas aprendemos com Davi, com Jeremias, com Joel, com Jonas. Senhor, nos ensina e não nos deixa que nosso coração seja frio. Não deixa, Senhor, que o nosso coração seja um bloco de gelo, uma pedra. Não, Senhor. Transforma a nossa vida, o nosso coração e age de maneira profunda em cada um de nós. E nos dê, Senhor, segundo a Tua vontade, que possamos estar em Tua presença, orando, clamando, glorificando e recebendo muito mais de Ti. Continua falando ao nosso coração, Senhor. E muito obrigado, querido Deus, porque a partir deste púlpito, desta igreja, o Senhor sempre fala conosco. Nós oramos assim, no nome de Jesus. E amém. Deus abençoe, queridos.